sou a professora Tati Bortoleto, da Diretoria de Ensino de Andradina. E hoje nós vamos falar sobre frações, vamos continuar a nossa série de frações. Então, para iniciar, nós temos um probleminha. José comprou uma pizza e dividiu ela em 8 partes. Dessas 8 partes, ele comeu 4. Quais dessas representações representa a quantidade que José comeu? Vem comigo. Então, nós temos o desenho aqui da pizza dividida em 8 partes. As partes pintadas, que são as partes verdes, representam a quantidade que José comeu, 4. Vamos iniciar fazendo a fração que representa a quantidade que José comeu, que nós já fizemos um vídeo antes explicando sobre isso. Lembra a fração parte sobre o todo. O todo, a minha pizza toda está dividida em quantas partes? 8 partes. José comeu quantas dessas partes? 1, 2, 3, 4 partes. Então, eu tenho que a fração 4/8 representa a quantidade que José comeu. Eu tenho 4/8 aqui, tenho 4/8 aqui. Então, essa fração representa a quantidade que José comeu. Mas essa fração, ela não está na sua forma irredutível. Nós podemos simplificar ela. Não lembra como simplifica? Também tem um vídeo anterior explicando sobre isso. Nós vamos reduzir ela. Dividir, em cima e embaixo podemos dividir direto por 4. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Então, a fração 1/2, 1/2, representa também a quantidade que José comeu. Ele comeu metade da pizza. Podemos observar isso aqui no desenho. A fração 4/8 e 1/2, elas são equivalentes. Nós temos 1/2 aqui, temos aqui, ó, fração 1/2. Então, essa também representa a quantidade que José comeu. E agora, nós temos mais outras formas de identificar. Nós temos ali números decimais e porcentagem. Vamos primeiro à porcentagem? Porcentagem também pode ser representada em fração. Porcento, né? A própria palavra já diz porcento. Então, quando eu tenho 100%, isso daqui representa o meu todo. Então, vou fazer um desenho aqui. 100% representa o todo. E se eu dividir esse todo ao meio? Qual é a metade de 100%? Eu tenho 2 partes de 50%. José não comeu metade da pizza? Metade da pizza representa 50%. Então, nós temos que 50% também representa a quantidade que José comeu. E como transformar porcentagem em fração? Eu vou utilizar o número 50%, 50 é na parte do numerador. 50 por quanto? Por 100. Né? Ó, porcentagem por 100. Isso daqui eu consigo simplificar. Vou simplificar por 10, que é o corta o zero em cima e embaixo. E aí termina em 5 e em 10 eu consigo simplificar por 5. 5 dividido por 5, 1. E 10 dividido por 5, 2. Lá, chegamos na mesma fração, 1/2. Então, nós já transformamos a fração em sua irredutível, equivalente. Nós transformamos porcentagem em fração. Tati, e se eu tiver a fração e quero transformar ela em porcentagem? Eu vou pegar a fração. Transformar em porcentagem, basta eu multiplicar e fazer o inverso. Multiplicar por 100. 1 vezes 100, 100. 2, quando não tem nada embaixo, é como se estivesse 1. 2 vezes 1, 2. 100 dividido por 2, 50%. Muito bem. Então, 50% também representa a quantia que José comeu. E agora, nós temos ainda decimal.
A fração, lembra que a gente já falou que fração é uma divisão? Então, nós podemos dividir o numerador pelo denominador. Então, quando eu pego meio e eu quero representar esse meio através de um número decimal, eu vou dividir 1 por 2. Vou fazer aqui no cantinho. 1 dividido por 2. 1 é menor que 2, então eu não consigo trabalhar com o inteiro, eu preciso trabalhar com a parte decimal. Por isso eu coloco 0,1 inteiro equivalem a 10 decimais, 10 décimos. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Então, 1 dividido por 2 é a mesma coisa que 0,5. Tem esse número aqui, ó, 0,5. E para transformar de decimal em fração? Vamos pegar aqui, ó, o 0,5. 0,5. Como que a gente lê esse número mesmo? 5 décimos. Ele já faz parte do número decimal, ele não faz parte mais do inteiro. Após a vírgula já é decimal. A primeira casa é décimo, a segunda centésimo, a terceira milésimo e assim por diante. Então, eu tenho 5 décimos, uma casa após a vírgula. Então, eu vou escrever o número que eu tenho, que é 5, 0 à esquerda eu descarto. Esse número, 5 décimos, uma casa após a vírgula, dividido por 10, um zero no denominador. Então, eu tenho 5 décimos. 5 décimos, ele está na sua forma irredutível? Não, eu consigo simplificar. Vou dividir por quanto? Quando termina em 5 e em 0, eu divido por 5. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Também chegamos na fração meio. Então, olha só, 5 décimos também representa a quantidade que José comeu. 5 décimos. Então, acho que é isso, né? 0,4 não, 0,2 não. Então, desses daqui, o que não representa que José comeu foi 0,4, não representa, 0,2 não representa e 40% também não, que a gente viu que ele comeu metade. E metade pode ser representado pela fração 4/8, fração meio, 50%, 0,5. Então, todas essas formas são diferentes maneiras de você representar uma fração. Vimos, então, transformar fração numa fração equivalente irredutível. Vimos transformar porcentagem em fração, fração em porcentagem, fração em decimal e decimal em fração. Até a próxima e bons estudos!